E mais do que isso, cercado de inimigos que tentavam impedir o grande projeto, a construção do templo, ou a reconstrução do templo que estava caído. E então Deus levanta Zacarias para dizer o seguinte: diga a ele que este empreendimento não será feito com o dinheiro que ele tem, com os recursos reunidos, não pelo poder dele como governante, que é insuficiente para realizar a grande obra, não será com o poder bélico existente militar, será diferente, não por força, e a palavra também lá é poder, nem por violência, ou seja, com grande garra e gana do poder humano, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Foi uma palavra linda e maravilhosa para o coração do governador Zorobabel. E depois, anos mais tarde, quando foi concluído o templo, foi um dia de grande celebração. Por quê? Porque se observou que tudo quanto aconteceu foi grande milagre, foi intervenção divina. Eu quero tomar esse episódio para nós falarmos sobre a ação do Espírito na nossa vida tão limitada. Todos nós que estamos aqui essa noite, nós gostaríamos de realizar mais, de fazer mais. Por exemplo, nós gostaríamos de ser bem-sucedidos na nossa profissão. Mas quando nós falamos de bem-sucedido, a gente fala de excelência. Eu gostaria de alcançar o status de excelência naquilo que faço. Nós gostaríamos de ter mais capacidade como pai de família. Cada mãe presente aqui gostaria de ter uma capacidade, já pensou? Uma mãe gestora, com enorme capacidade de ordenar bem a sua casa, os seus filhos. Os pais gostariam de ser. Eu gostaria de ser um pai melhor. E eu descubro grandes limitações. Eu descubro grandes limitações para lidar com a minha filha de 16 anos de idade, que é uma filha exemplar, mas há situações que eu gostaria de ajudá-la mais. Por exemplo, ela está prestando provas numa universidade e cedinho eu deixei lá, depois saí para o aeroporto, e ela estava precisando de uma palavra de conforto. Como eu gostaria de selecionar as mais verdadeiras e preciosas palavras para deixar para minha filha ali no campus da universidade, cedinho quando cheguei, que lá deixei e voltei para auxiliar a Nelise com a outra pequenininha de 1 ano e 11 meses, que ao perceber que a mala estava sendo arrumada, ela disse: mamãe, eu vou ficar no colinho do papai. Porque ela percebeu a movimentação de que eu falei em viagem. E depois ela só captou de longe e disse assim: mamãe, eu vou viajar com o papai. Aí para largar deu um trabalho enorme. Aquela separação às 10 da manhã para mim, mas como eu gostaria de ter tido uma habilidade melhor para fazer a secção, aquela separação umbilical que filhinho pequeno tem com o pai, que nem eu, que sou agarrado com o filho o tempo todo. Gostaria de ser o melhor gestor como pai. Gostaria de administrar melhor minhas empresas. Gostaria de administrar melhor. Gostaria de ter mais habilidade para lidar com as pessoas, desde os meus amigos aos que não gostam de mim. Eu não sei também quem não gosta de mim, mas com certeza tem. Os que não gostam, nós, eles estão bem pertinho de nós, eles são tão escondidos e discretos que você não sabe que eles alimentam ódios enormes no coração, só que você não sabe. Eu gostaria de saber lidar com esse pessoal melhor. Vez por outro, Deus dá para nós discernimentos e a gente descobre: esse não gosta de mim. Mas, como as aparências enganam, você tem que ir levando. Gostaria de saber também lidar melhor com as pessoas que me amam. E como eu gostaria de fazer excelente cada coisa que me propõe a fazer. O que eu penso, você pensa também, você gostaria disto. Sabe o que é que nós esbarramos na vida? Nós esbarramos em limitações. Então, todos nós, com frequência,
somos frustrados porque não conseguimos juntar estratégia, poder, recursos suficientes para realizar aquilo que nós queremos realizar. E aí vem uma necessidade transcendental. Ah, se eu tivesse uma ajuda extra e extraordinária para mim vencer. Como? Pois sabem que existe um poder para além de nós, transcendente, que transcende a nossa capacidade, a circunferência do nosso agir, está para além de nós, capaz de vir sobre nós e nos dar a força suficiente, extraordinária, na esfera do milagre, do incomum, do sobrenatural. Natural é tudo aquilo que tu faz com a tua força, com o teu braço, com a tua capacidade, com a tua estratégia, com a tua inteligência, com a normalidade das regras existentes aqui, você faz as coisas. Isso é a forma natural. O sobrenatural é você ter uma ajuda vinda de fora, extraordinária, milagrosa, invisível, que opera na sua vida ou nas circunstâncias da tua vida e termina concluindo coisas que você diz: eu por mim mesmo não conseguiria. Eu não sei como dei conta disso. Eu me surpreendo porque, como foi que isso aconteceu? Essa é a ajuda sobrenatural. Que as pessoas que têm fé em Deus têm isso à disposição. Quero falar rapidamente sobre isso. Então Zacarias disse a Zorobabel: o Senhor te afirma que não vai ser pela tua força, tua capacidade, nem pelo teu poder, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus age sobrenaturalmente desde toda a eternidade, mas na história nossa e do cosmos, desde a criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está lá em Gênesis, bem no início da Bíblia. E o Espírito de Deus pairava, se movia, já dando ordem ao caos. Daí a palavra cosmos. E foi criando e ordenando tudo. Quando o Senhor dizia: haja luz, a palavra era, portanto, tomada pelo Espírito e fazia acontecer. No livro de Gênesis, no capítulo 12, quando o Senhor chamou Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, vou te abençoar, tu serás uma bênção. Deus fala com ele, ali era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conduziu Abraão. Você vai encontrar vários episódios na vida, na história do personagem, o Espírito de Deus orientando, agindo, Deus aparecendo, guiando. A história de sucesso desse patriarca teve a ver com a ação do Espírito. Imagina que Deus o houvesse chamado na terra de Ur dos Caldeus, lá em Bagdá. 1000 quilômetros está distante, 1100 e poucos quilômetros distante da Palestina. E o Senhor o chamou para aquela região e se tivesse jogado ele lá sem a direção do Espírito, Abraão tinha morrido, meu irmão. Aqueles povos existentes ali tinham liquidado com ele. Mas ele cresceu, se fortaleceu e se tornou a grande nação. Para a construção do tabernáculo, eu estou pulando, estou indo lá na frente agora. Quando o Senhor Deus foi construir o tabernáculo no deserto, o povo todo mundo andava com a sua tendazinha portátil, mas existia uma grande tenda, uma casa
coberta com tenda e materiais sofisticados para a época, que era o tabernáculo. Para fazer esse tabernáculo e tudo que tinha nele, Êxodo 31 e 23, não tinha nenhum artífice capaz de criar tudo aquilo, desde os tipos de cortinas que foram usadas, os encartes, o revestimento de ouro, o trabalho em ouro, a arca da aliança, com tudo que havia e todas as coisas que foram feitas. Precisava alguém com habilidade fantástica, incrível. Isso não tinha, o povo estava no deserto. Os artífices existentes no Egito lá estavam, e provavelmente não tinha alguém nem com a capacidade toda de isso fazer. Sabe o que diz a palavra? Eis que chamei pelo nome Bezaleel, filho de Uri, e o enchi do meu espírito de habilidade, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para fazer todo tipo de coisa e ainda ensinar os outros a fazerem. A pessoa não sente que não tinha habilidade para isso? E se você lê as peças que existem, que compõem o tabernáculo e tudo quanto tem, pois Deus deu habilidade a um homem. O cara de repente disse: ok, Moisés, qual é a planta, qual é a orientação? E Moisés tinha a planta, Deus revelou para ele como era, como é que tinha que ser feito, o tamanho das coisas todas. Ele disse: deixa comigo. Um cara que nasceu praticamente na caminhada, um garotinho que veio, e esse Bezaleel recebeu uma sabedoria incomum, extraordinária, dada pelo Espírito, e o cara fez tudo aquilo e ainda ensinou colaboradores para fazer. Tu já pensou num negócio desse? Algo extraordinário. Aqui nós aprendemos que o Espírito de Deus é capaz de me dar capacidade para o negócio que faço, para a minha profissão. Ele me dá habilidades, dons e capacidades que ele agrega aquilo que eu tenho como natural, que eu não tenho nenhum. Bezaleel não tinha, Deus deu. Eu colocarei o meu espírito sobre ele, e eu enchi do meu espírito e dei para ele a habilidade, sabedoria, inteligência e conhecimento em todo tipo de arte. Ele é um multiartista. Não era essa, o cara tem especialidade nisso, ele faz um quadrozinho, ele trabalha em couro, ele trabalha com metais, ele trabalhava em tudo que se possa imaginar. O Bezaleel, se fosse hoje, ele era o maior artista do planeta. Tinha ninguém que se comparasse ao cara. O Espírito de Deus foi sobre ele. Josué foi movido, general que andava, o soldado que se tornou general, que andava com Moisés, foi movido pelo Espírito. Números 27, 18, toma a Josué, filho de Num, homem quem há o Espírito, e impõe tua mão sobre ele. E a grande liderança de Josué, a conquista de Canaã, da grande fortaleza de Jericó, e todos os reinos que ele foi conquistando, com aquela habilidade incrível, as estratégias de guerra, todas que Josué tinha, e os homens que um homem enfrentava 1000. E quantas vezes em batalhas, Josué com poucos homens derrotava um reino. Era a ação do Espírito Santo que estava sobre a vida do líder. Um líder com o Espírito de Deus, ele faz mais do que 1000 líderes sem o Espírito de Deus.